Irmão, ser mãe é um milagre. Minha mãe foi mãe de 11 filhos. Ela teve uma perda, o total seriam 12. Ela foi a que me trouxe ao mundo. Meu pai, ele com certeza foi um companheiro. Enquanto ele trabalhava fora, minha mãe cuidava de todos os filhos. O Senhor já levou mais um, e hoje nós somos 10 filhos. Deus deu graça para que eu viesse da minha mãe e também para que eu visse o desafio de ser mãe. Quando eu me tornei pai, eu vi o desafio da minha esposa ser mãe. Temos 2 filhos. E cada uma de vocês, mães, tem uma história. E todos nós, homens que estamos aqui, pais ou futuros pais, nós temos um desafio de olhar para aquela que é mãe e saber o quanto Deus dá ministérios diferentes. O ministério de ser pai, de ser homem é um. O ministério de ser mãe é outro. E por isso que numa noite como essa, todos nós, homens, olhamos para vocês, mães, e sabemos o seguinte: nós não temos condições de ser mãe. Então nós temos que olhar para vocês e louvar a Deus, porque vocês, mães, é que nos trouxeram a vida. Por isso é uma mensagem hoje para todos nós entendermos essa alegria, mas entendermos também esse desafio que muitas vezes nós homens, nós às vezes temos a dificuldade de valorizar. E quantos filhos hoje não deram um abraço em sua mãe? Quantos filhos hoje não foram bons filhos, não obedeceram? Quantos filhos que têm negado a sua própria mãe? Por isso, maternidade é um milagre entre vocês, mães. Lucas 1, versículo 38. Lucas 1, versículo 38. Diz assim: Então disse Maria, a mãe de Jesus. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Essa mãe Maria é a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda mãe, ainda no capítulo 1, versículo 36. Quando Jesus estava conversando com Maria sobre maternidade de Jesus, ele relata sua prima Isabel e diz assim: Maria, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho. Quando, irmãos, está escrito na sua Bíblia? Na sua velhice. Sendo este já o 6º mês
E olha o final do versículo. Para aquela que diziam ser estéril. Então, preste atenção. Mãe ou a maternidade é um milagre. Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, sem a participação de homem. Já Isabel, ela era estéril. E ela tinha um outro problema. Já estava velha. Já tinha cessado as oportunidades de ter filho. Mas foi a mãe do nosso querido João Batista. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Olha a narrativa que o autor de Hebreus fala de uma outra mãe que experimentou o milagre da maternidade. Hebreus capítulo 11, versículo 11. O que diz aí? Pela fé também, vamos ler juntos aí na sua Bíblia? Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão, na sua velhice. Sara também na sua velhice e na sua esterilidade. Um milagre registrado aqui agora pelo autor de Hebreus. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Olha bem, poder para ser mãe. Naturalmente não podia mais, de jeito nenhum. Mas Deus deu a ela poder para ser mãe. Versículos 24 e 25 do mesmo capítulo 11 de Hebreus. Olha o que diz. Vamos ler juntos, 24 e 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, Moisés, a sua mãe, Joquebede, não podia tê-lo. Por quê? Faraó tinha dado a ordem. Todo filho homem teria que ser morto. Ela então esconde o menino. Um milagre. O versículo ensina isso para nós. O texto ensina isso para nós. A maternidade, como milagre, trouxe o nosso Salvador a este mundo. Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. A maternidade trouxe João Batista. João Batista foi aquele profeta que veio antes de Jesus, dizendo a todos: preparem o caminho porque o Salvador vem. Então ele foi aquele que anunciou a pessoa de Jesus. E a sua mãe reconheceu. Um milagre eu ficar grávida, e um milagre eu ter um filho, e um milagre eu ter um filho ainda para marcar uma geração de alguém como servo de Deus. Joquebede trouxe a luz a Moisés, teve que ficar escondido, e nós conhecemos a sua estratégia. Ela o levou para o rio, onde a filha
de Faraó tomava banho. E lá, quando ela viu o menino chorando, e ela então achou o menino muito lindo, pegou. E pela providência de Deus, Joquebede estava por perto. E ela foi contratada, agora como a mãe de um milagre, foi contratada para cuidar do seu próprio filho, recebendo. Mas o milagre chamado Moisés, quando Deus deu a ele o seu ministério, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele era um homem de Deus para libertar o seu povo da escravidão. Mulheres mães, mulheres que receberam seus filhos como milagre de Deus. E hoje, todas as mães que já tiveram seus filhos, e nós aqui somos frutos disso, vocês mães, vocês são portadoras, não apenas de filhos, mas vocês são portadoras do milagre de Deus. Os seus filhos são milagres de Deus. Os seus filhos são vitórias de Deus na sua vida. E antes de você olhar para o filho, olha que fofura, olha que coisa linda, olha que bênção, meu filho ou minha filha, Deus já olhava para ele de forma diferente. Deus já olhava para o seu filho dizendo: eu tenho um propósito com esta vida. Eu tenho um propósito com este menino. Eu tenho um propósito para revelar para com a sua maternidade, mãe de milagre. Eu e você, e todos nós sabemos que ser mãe é esse privilégio de milagre de Deus. Todas as mães que recebem os seus filhos, elas recebem o filho, porque Deus está fazendo um milagre na sua vida. Amém, mãe? Algumas mães sublimes na nossa história. Mônica, a mãe de Agostinho. Essa santa mulher orou pelo seu filho. Agostinho tinha 30 anos. Ele era homem culto, professor de oratória, mas levava uma vida devassa. Ele era aquele homem já formado que dava trabalho para os pais. Vida de devassidão. Mônica nunca desistiu de orar por ele e de esperar a sua conversão e de esperar um milagre. Depois de 30 anos de lágrimas, ela experimentou o milagre. 30 anos de súplica. Então, Agostinho se converte ao ler a epístola de Romanos, no capítulo 13. Agostinho tornou não apenas um cristão piedoso, mas também o maior teólogo da igreja do seu tempo. Uma mãe que tinha um milagre, e o milagre não dava para ser visto. 30 anos de oração e súplica e clamor e choro. Mas de repente o menino resolve ler a Bíblia e vai para uma carta teológica, Romanos. E quando chega no capítulo 13, ele diz: eu sou essa pessoa que precisa do milagre da conversão. Ele então entrega a sua vida e se transforma num dos grandes teólogos que influenciou a igreja de sua época. E até hoje nós temos os livros de teologia desse homem de Deus.
Mãe, você é mãe de um milagre. Mãe, você é mãe que ora por um milagre. Muitas mães aqui têm os filhos ainda, alguns relapsos, alguns filhos longe, alguns filhos ainda duros, que um dia já conheceram o Evangelho, mas hoje estão longe. Mãe, olha para mim aqui, mãe. Seu filho, mesmo longe, ele é um milagre de Deus. Você falou amém muito fraco. Seu filho, mesmo longe, ele continua sendo um milagre de Deus. Segundo lugar, nós também já ouvimos a história de Susana Wesley, a mãe de John Wesley. Susana teve não 11 filhos igual minha mãe. Susana teve 19 filhos. Então, mãe que tem apenas um aí, olha, dá uma olhada para essa mãe aqui, tá? Só 19. Só 19. 19 filhos. E as coisas não eram fáceis para essa mulher. Ela vivia com grandes limitações financeiras e muitas tensões no lar. Irmãos, 2 filhos brigam, não brigam? Brigam pouco ou muito? 3 filhos brigam ou não brigam? E 19 filhos? A casa quebra. É panela para um lado, é copo para o outro. O negócio é confusão. A Susana vivia nesse clima. Agora, sabe o que ela fazia, mãe? Mãe de milagres. Mãe de milagre. 19 filhos. Todos os dias, entrava para o seu quarto e por 1 hora, orava por todos os seus filhos. Mãe de milagre. Todos os dias, 1 hora de oração. E eu acredito que ela dava a seguinte ordem: vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, depois eu acerto com vocês. Mas vocês não vão entrar no meu quartinho de oração e eu vou estar lá orando. Porque, irmãos, nossos filhos, eles são perseguidos pelo inimigo. Eu já orei por filhos pequenos que manifestava quase que possessão maligna. Nossos filhos, eles são alvos. Eu estou discipulando alguns adolescentes e esses dias uma pré-adolescente diz: na minha escola eles estão ensinando tudo errado com respeito à Bíblia. E eu falei com ela: você é crente e você vai ensinar o certo no nome de Jesus. Irmãos, é difícil. Por isso que você tem que assumir que é uma mãe de milagre, mesmo com 19 filhos, como Susana Wesley. Todos os dias reservavam 1 hora para a oração no seu quarto. Todos sabiam que ela não devia ser interrompida. Pois quando estava orando pelos seus filhos, Deus estava agindo em favor deles. Por isso a gente não deve incomodar ninguém que está orando, tá, irmãos? Por isso você não deve ser incomodado pelo celular. Em momento nenhum. Desliga. Veio para a igreja, desliga. E é correto o lema: mães de joelhos, filhos de pé. Amém? Vamos repetir, mães, comigo? Mães de joelhos, filhos de pé. E aí vem a bênção.
Dois de seus filhos se destacaram no século XVIII. Sabe quais são? John Wesley, como grande pregador avivalista. Irmãos, John Wesley, uma hora que você puder ler um livro dele, era um homem gigante na fé. Pregava em todos os lugares e milhares de pessoas se converteram. Mas a mãe de milagre orou por ele 1 hora por dia. Ele também teve um irmão chamado Carlos Wesley. Carlos Wesley, ele foi um músico extraordinário. Um músico excelente. Susana não apenas deu ao mundo o consagrado ministro do Evangelho John Wesley, mas foi sua intercessora e conselheira enquanto ele viveu, escrevendo cartas semanalmente para os seus filhos. Foram crescendo e ela não desistia. Seu exemplo inspira, seu testemunho encoraja, seu legado enriquece. Então, mãe, você é mãe de milagre. Aí, mais um milagre aí, Alexandra. Tá chegando. Fecha a porta lá, senão o ar vai. Terceiro lugar, a mãe de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América. O maior estadista da história americana. Ficou órfão de pai, ainda criança, e estudou com muitas limitações. Muitas dificuldades financeiras, irmãos. Naquela época, sua mãe foi sua educadora e intercessora. Abraham Lincoln chegou a dizer que tudo o que alcançou na vida devia à sua mãe. Disse ainda que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. Guardou aí? Um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. Abraham Lincoln governou o seu país nos anos mais turbulentos da Guerra Civil Americana. Seu nome hoje está estampado na marca de carros, em prédios públicos, em praças e monumentos, sendo cristão comprometido com Deus. Liderou sua nação nas horas mais decisivas da história. Um homem, uma mãe, orou por um milagre, e esse milagre se tornou nada mais, nada menos, o presidente dos Estados Unidos da América. Mãe crente, mãe intercessora, mãe piedosa, mãe que buscava o Senhor para tudo e por tudo. Uma mãe de milagre ora e ela corre um sério risco. Seu filho tornar-se presidente de uma nação enorme. O ser mãe é gerar um outro ser dentro do seu próprio ser. É misturar sua vida com outra vida diferente. Mas vivendo alma e sonho para que o filho se torne um milagre. Ser mãe é doar-se incondicionalmente ao objeto do seu amor. É entregar-se sem reservas a quem nutre no ventre, no seio e nos braços. Ser mãe de milagre é correr risco para que o fruto do seu amor seja protegido e guardado do mal. Ser mãe é ser ensinadora, intercessora e protetora. Ser mãe é celebrar com os filhos as suas risonhas vitórias e chorar com eles as suas mais amargas tristezas.
Ser mãe é ser um vaso de honra nas mãos de Deus para edificar uma família sólida, lançar os fundamentos de uma sociedade mais justa e construir os alicerces de uma grande nação. Ser mãe sublime, ser mãe de acordo com as mães da Bíblia, ser mãe intercessora, ser mãe que ora e que chora pelos seus filhos. Ana orou e chorou por Samuel, seu filho, antes dele ser concebido. E quando ele foi concebido, ela orou a Deus dizendo: o Senhor está me dando um filho, mas esse filho eu vou devolver ao Senhor. Todos conhecem a história de Ana, sua humilhação por causa da sua rival e a sua luta porque ela não conseguia engravidar. Mas quando engravidou de um milagre, por um milagre de Deus, ela também disse: olha, meu filho é um milagre, então eu vou devolver para a casa dos milagres. Eu vou levar ele para a igreja. E aí nós temos o Samuel, um dos maiores profetas e sacerdotes que a gente tem registro. Mães valentes. E ao estudar sobre mãe, eu encontrei uma mãe na Bíblia, fruto de peleja, fruto de insensatez de Saul. Saul atacou os gibeonitas. E a nação de Israel, ela ficou prejudicada por causa do que ele fez aos gibeonitas. E ele venceu. Mas a nação passou por algo que Deus estava pesando a mão sobre eles. Davi então reconheceu: é a mão de Deus sobre nós, porque Saul fez o que fez com eles. Irmãos, de uma forma muito difícil, Davi tomou uma decisão para vingar o que Saul tinha feito. Ele resolveu dar dos filhos de Saul aos gibeonitas para serem sacrificados. Saul tinha uma concubina chamada Rispa, e 2 dos seus filhos foram levados para o sacrifício. Mais 5, eles foram enforcados. E essa mãe, ela sofreu. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 21, depois você vai ler. Ela então foi: são os meus filhos. E ela chegou onde ele estava, os filhos estavam mortos. Ela cobriu os filhos. E ela ficou dia e noite, protegendo do sol os filhos já mortos. E protegendo das aves e animais que podiam comer os seus filhos. Até o ponto que Davi fica sabendo dessa história, fica sabendo desta mãe, e vai até ela e libera os filhos para serem sepultados com dignidade. Mãe de milagre é mãe também que sofre. É mãe também que passa dores e sofrimento. Mas ela não desiste. Ela persiste.
E ela vai até as últimas consequências por causa dos seus filhos que amam. Eu queria terminar com uma mãe também que nós todos os anos a gente comenta. Uma mãe que aprendeu com a sua mãe para educar o seu filho. Eunice educou Timóteo nas Sagradas Escrituras, dando-lhe o leite da piedade desde a sua tenra idade. E este jovem Timóteo veio a ser um grande cooperador do apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo. Olha bem, um Timóteo, uma mãe e uma avó orando e ensinando, não desistiram. E aí, irmãos, o menino de repente cresce, amando a Jesus, servindo a Jesus. E ele vai ser ministro, juntamente com um dos maiores ministros e pregadores e missionários que a nossa história registra, o apóstolo Paulo. Nos nossos dias, nós aplaudimos todos os entusiasmos, com entusiasmo, viu, mulheres, mães, todo o avanço que vocês tiveram em termos de mulher, em termos de serem destacadas na sociedade. Mas eu queria novamente afirmar, o milagre continua na sua vida, e ser mãe jamais pode ser algo de concorrência com a sua profissão, com aquilo que te traz recursos. Ser mães, deve ser a sua prioridade. Tem filhos nossos e dos nossos dias casando, já definidos, nós não vamos ter filhos. Lamentável, triste. Talvez não deviam se casar, porque eles estão impedindo um milagre acontecer na família. A mãe cristã e mãe de milagres, ela intercede com fervor, ela acompanha os seus filhos com amor, orienta-os com sabedoria e disciplina-os com firmeza, sabendo que se é mãe de milagre, é uma mãe que vai receber a recompensa, não neste mundo, mas vai receber a recompensa na eternidade. Mães de milagres, lá no céu, com certeza tem um galardão para você. Mães de milagre, se seu filho tiver 30 anos, está equiparando aí a idade de Agostinho, de Hipona. Não desista. Todos os dias ore. Todos os dias clame. Sabe por quê? Mesmo que você não veja o milagre já aconteceu na sua vida no dia que você trouxe esse menino à luz. Mesmo que você não enxergue o seu filho, ele continuará sendo um milagre de Deus. Porque Deus é que cuida dele. É porque antes de ser sua herança, é a herança do Senhor para a sua vida. Parabéns, mães de milagres. Parabéns, futuras mães de milagres. Parabéns, filhos que são milagres. Parabéns, maridos que cooperam com milagres. Parabéns a todos nós, para vivermos um dia de hoje com alegria, essa homenagem a essas mães. Que Deus te dê força, graça e sabedoria. E quando você estiver desanimada, viu, mãe? Entra para o seu quarto e ore em secreto.
e seu pai que vem em secreto vai te trazer a recompensa. E eu te desafio que você vai sair do seu quarto mais animado pelo seu filho. Não perca o seu filho jamais, sabendo que o seu filho, ele é do Senhor. Mesmo que ele não saiba e não concorde, ele é do Senhor. E ele é para a glória do Senhor. Deus tem um milagre para nós, mães, vocês, mães, para nós, pais. Deus tem um milagre para a nossa família. Dá para a gente cantar de novo a música da família de hoje? Vamos cantar então? Irmãos, nós cantamos durante o louvor essa música. E eu não sei se você percebeu a profundidade dessa letra para a família. Essa profundidade de letra para todos nós. Eu queria que você não preocupasse agora em sair rapidinho. Mas fique um pouquinho aí desligado ainda lá de fora, desligado da pizza, do lanche. Dia das Mães deve ter sobrado almoço gostoso. Deve ter sobrado. Mas então ele tá lá, daqui a pouco você vai deslanchar. Mas olha ao Senhor essa canção nesse instante. Você podia orar essa canção?